Por que você tem medo de arriscar na vida? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Tamires Souza, mentora em autodesenvolvimento feminino e hoje eu trouxe esse tema sobre arriscar na vida para compartilhar aqui com vocês. Inclusive, hoje eu estou me arriscando, hoje e nos próximos vídeos eu estarei me arriscando a gravar o conteúdo em pé. Sair da zona de comodidade de estar gravando os vídeos sentada na cadeira para gravar em pé. Mas Tamires, o que é arriscar? Por que arriscar na vida? De onde vem essa ideia? Vamos lá. Imagine que você esteja vivendo uma situação difícil, esteja vivendo uma situação complexa, atribulada, angustiante, uma situação atribulada na sua vida e que você precisa dar um passo para mudar essa situação, para mudar tirar a sua vida dessa situação. Só que aí vem aquelas sensações e o que é que pode acontecer, aqueles questionamentos, o que é que pode acontecer se eu der esse passo? O que é que tem por trás desse passo que eu vou ter que me arriscar, eu não sei o que eu vou fazer depois. E junto com esse questionamento vem um outro questionamento mais corriqueiro ainda, que é: e se eu arriscar e der errado? Muitas pessoas se fazem esse questionamento, não é mesmo? Você, inclusive, anda se fazendo esse questionamento. E se eu arriscar e der errado? E se eu fizer tal coisa e der errado? Mas eu vou trazer um questionamento contrário para você. E se você permanecer nessa situação e der errado também? E não der bom? E você não conseguir viver melhor envolvida com essa situação angustiante, atribulada. E se você permanecer onde você está e não der certo também? Você já pensou por esse lado? E para completar, continuar, na verdade, esse conteúdo, a compartilhar esse conteúdo, eu quero contar uma experiência pessoal minha de 2021 sobre arriscar. Na época, em 2021, eu trabalhava como recepcionista em uma academia. E era um emprego até estável. Era um salário mínimo, era pago certinho, o valor correto, na data certa, tudo certinho. Tinha horário para entrar, tinha horário para sair. Só que nessa estabilidade, eu não me sentia viva. Eu não me sentia desenvolvida profissionalmente. Por quê? Eu sou formada em administração. E eu não cheguei a atuar na área assim que eu me formei, fui procurar um emprego, né, para poder se manter, para poder sobreviver. E aí o que que acontece? Em 2021 eu fui trabalhar nessa recepção de academia. E eu não estava me sentindo desenvolvida profissionalmente. Consequentemente a isso, eu não estava me sentindo desenvolvida, não estava me sentindo bem emocionalmente. Essa sensação de não se sentir viva, de não se sentir desenvolvida, estava afetando o meu lado emocional. E foi onde eu percebi, né, essas movimentações na minha vida. Eu chegava em casa desanimada, eu chegava em casa como se tivesse sem energia nenhuma para viver, para outras coisas da vida. Não tinha vontade para outras coisas da vida, porque ficava esse embate interno entre o meu emocional e o meu não desenvolvimento profissional. E aí foi onde eu optei por pedir demissão. Era um emprego estável, o salário certinho todo mês, na mão ali, o valor certinho, sem tirar nem pôr, só com desconto do INSS mesmo. Mas essa estabilidade não estava me fazendo bem profissionalmente, emocionalmente, porque eu queria mais. E aí eu tive a ideia de lançar minha consultoria, mas eu não sabia o que fazer. Meu Deus, e se der errado? Meu Deus, e se eu ficar aqui e eu sucumbir com essa questão emocional que estava dentro de mim, que já estava afetando a minha saúde, eu já estava ficando doente fisicamente por conta dessa situação. Então eu decidi pedir demissão. Eu decidi pedir demissão, mas mesmo assim com a dúvida e com o questionamento: e se eu sair daqui e der errado? E se eu sair daqui e não encontrar nada para me manter financeiramente? E se eu sair daqui e a consultoria der errado? Sabe o que aconteceu? A consultoria simplesmente deu errado. Meu emocional estava tão mexido e remexido, minha situação era tão complexa que eu não consegui levar adiante a consultoria. Eu arrisquei e deu errado. Mas, diferentemente da sensação de quando eu estava trabalhando naquele emprego que era estável, mas não fazia me sentir viva, com a consultoria eu percebi que eu tinha potencial de fazer algo a mais, que aquilo ali não tinha dado certo, mas que eu poderia fazer qualquer outra coisa, desenvolver qualquer outro projeto, porque eu estava viva. Porque eu estava viva.
Então, a consultoria não deu certo, eu arrisquei, pedi demissão, não tive uma manutenção financeira certinha todo mês, tive que ficar granjeando, né, durante um determinado período, mas eu arrisquei. E se eu tivesse ficado na situação que eu estava, na estabilidade, porém não me sentindo viva e não me sentindo desenvolvida, não reconhecendo o meu potencial, se eu tivesse ficado nessa situação, talvez eu não estaria bem como eu estou hoje, porque o meu emocional estava abalado, estava afetando o meu lado físico. Então, esse é o meu compartilhamento sobre a minha experiência pessoal de uma das coisas que eu arrisquei na vida. Eu quero trazer para vocês 5 porquês de você ter medo de arriscar na vida. Por que você não arrisca na sua vida? Por que tem esse medo? O primeiro porquê que eu quero trazer para você é o seguinte: você não para raciocinar sobre a sua situação. Por que você não se expõe ao perigo de algo novo? Por que você não se expõe ao incerto de algo novo? Porque você não para raciocinar sobre a situação. E raciocinar é sobre você calcular o que é que esse risco, o que é que essa ação arriscada que você vai fazer, o que é que esse movimento arriscado que você vai fazer pode lhe trazer e como você vai lidar com aquilo ali, depois que você já tiver se movimentado. Então, assim, é preciso raciocinar sobre a sua situação atual, e sobre a sua situação, as situações que podem surgir depois que você der aquele passo arriscado, depois que você se expor àquela incerteza. O segundo porquê é porque você não sabe tomar decisões. Tem muitas pessoas que preferem ficar no difícil que está, na tribulação que está, na situação angustiante que está, porque não sabe tomar decisões. Na verdade, não toma decisões porque não consegue analisar as opções que tem. Não consegue fazer escolhas porque não sabe quais são as opções. Está tão cega pelo medo do que pode acontecer, do que vai ser com minha vida. Está tão cega que não consegue enxergar as opções à sua frente para então escolher por uma, optar por uma. Essa uma opção que você vai escolher é a decisão que você vai tomar. Então, você vai analisar essa opção, você vai ver os benefícios e os malefícios, você vai começar a raciocinar sobre as situações posteriores à escolha daquela decisão, para então você ir e se expor àquele risco, e se expor àquela incerteza. Porque arriscar é se expor ao perigo, é colocar em risco a sua situação atual mediante uma situação que pode ser perigosa porque é incerta. Incerta porque é algo que pode te tirar do eixo. Mas e se você permanecer onde você está porque você não sabe analisar as opções que você tem, você não sabe calcular a situação em que você está e nem a situação que pode vir lhe gerar, que pode vir a acontecer na sua vida. Você ficando onde você está, ou você indo fazer qualquer outra coisa, tentando sair dela. O terceiro porquê de você não arriscar na vida é porque você tem medo de se expor à perda. Observa aqui. Terceiro porquê. Porque você tem medo de se expor à perda. Mas pensa, se você precisa mudar a sua situação de vida, você precisa mudar essa situação em relação ao seu trabalho, você precisa mudar essa situação em relação ao seu relacionamento, você precisa mudar essa situação em relação ao seu interno, ao seu interior, ao seu emocional, porque isso que você está vivendo hoje não está lhe fazendo bem. Então, você pode ter medo de perder tudo isso. Mas será que essa situação atual sua, ela é saudável? Imagine que você vai estar perdendo algo que está lhe fazendo mal. Ou seja, você está deixando para trás algo que está lhe fazendo mal. E você arriscando, você vai estar indo buscar algo que venha lhe trazer coisas boas para a sua vida. Então, você tem medo de se expor à possibilidade de perda. Eu não quero perder
Tá tudo ruim agora, mas tem alguma coisa que tá te impedindo aí. Pode ser perder a amizade de alguém, pode ser perder a estabilidade financeira desse salário mínimo, pode ser perder essa falsa segurança que você tem no momento. Você tem medo de perder uma situação que está lhe fazendo mal. Porque se não estivesse lhe fazendo mal, você não pensaria em dar passos para mudar a sua vida. Porque se você tivesse satisfeita se você estiver satisfeita com a situação que você está vivendo hoje, você não vai pensar em arriscar. Se você estiver satisfeita com a situação em que você está vivendo hoje, você não vai pensar que sua vida tem que melhorar. Uma vez que você pensa que sua vida precisa melhorar, é porque você está insatisfeita com a sua atual situação. Só que quando você tem medo de arriscar, quando você não arrisca, você tem medo de perder essa situação que está lhe deixando insatisfeita. O quarto porquê é você não se sente segura. Você não arrisca na vida porque você não se sente segura. Você não se sente segura para arriscar, você não sente conforto para você arriscar. Mas se eu te disser que o risco que você vai correr em dar um novo passo em relação à sua mudança de vida é uma coisa que não vai ser confortável. Não vai ser confortável, porque é confortável porque você já está acostumada a viver como você está vivendo. Mas isso não está lhe fazendo bem, já falei anteriormente. Então, se você quer mudar, você vai precisar ir para um lugar que não é confortável, porque é um lugar novo, porque é um lugar desconhecido, um lugar que você ainda vai se acostumar. Então, você não se sente segura. Você não se sente segura, tô toda equipada, toda parada, pronto, agora eu vou dar o passo, agora eu vou arriscar. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Vai precisar de coragem. Você precisa de coragem. Então, se você não se sente segura, você pode sim, o que então fazer? Desenvolver algumas habilidades. Você pode desenvolver algumas habilidades para que lhe deixe mais preparada. Você pode não estar segura, mas você pode se preparar para aquela jogada, para aquele novo rumo que você está se arriscando, entendeu? Aquela nova situação que você está construindo para a sua vida. E o quinto porquê, porque você mantém muita cautela. Medidas antecipadas para evitar erros. Mas deixa eu te falar uma coisa. Que foi o que aconteceu comigo. Quando eu decidi arriscar, sair do meu emprego de recepcionista, porque eu não estava me sentindo viva, não estava sentindo que eu estava me desenvolvendo. Quando eu decidi arriscar para ir trabalhar no meu projeto de consultoria, que tudo deu errado, eu errei, deu errado. Deu errado. Algumas vezes na vida eu tento me antecipar ao erro, o que é que pode acontecer, o que é que pode dar errado, e tomar medidas para evitar esse erro. Mas nessa situação específica de transição de emprego, eu errei. Eu precisava de mais tempo. Eu não calculei o tempo que eu precisava. Então eu errei. E quando você decide se arriscar, você vai errar por muitas vezes. E nós erramos na vida porque nós precisamos aprender. Mas nós não vamos aprender se nós não errarmos, se nós não soubermos. Quando você decide arriscar sair de uma situação que não está lhe fazendo bem para ir em busca de algo melhor, vários erros vão acontecer. Mas se você ficar se antecipando aos erros, criando medidas para lidar com esses erros que nunca aconteceu, você não vai sair do lugar. Porque quando você se antecipa ao erro, você percebe aquela situação, o que é que pode, como você pode ficar diante daquela situação de erro e você se esquiva. Então, excesso de cautela pode fazer você não arriscar. Mas, Tamires, então se eu quiser arriscar, se eu quiser uma situação melhor na minha vida e eu preciso arriscar, o que eu preciso fazer? É interessante você calcular, não vou dizer precisa, mas é interessante você calcular o risco. Ou seja, você vai dar um novo passo, certo? E o que é que esse novo passo pode lhe trazer? Sendo erros e acertos.
e você não vai se esquivar daquilo, a menos que sua situação atual seja melhor do que o que pode vir. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você não viver arriscando, sabe o que vai acontecer? Você vai viver duvidando. E a dúvida, ela não é, ela é boa quando lhe instiga a resolver. Mas a dúvida pela dúvida, somente a dúvida pairando pela sua cabeça, ela vai ficar gastando energia. Sua energia vai ficar sendo gasta em uma coisa que não está sendo resolvida, não está sendo questionada, não está sendo levada adiante. Então, se você não viver arriscando, você vai viver duvidando. Você não se arrisca porque você não para raciocinar a situação, porque você não sabe tomar decisões, porque você tem medo de se expor à possibilidade de perda, porque você vai perder muito, você vai perder muita coisa, você deixar muita coisa para trás. Isso vai acontecer sem dúvida. Então você tem medo dessa possibilidade, porque você não se sente segura, mas muitas vezes você não vai estar segura. Muitas vezes não vai ser preciso segurança para poder você ir. Vamos adiante, mas você precisa estar preparada, você precisa ter habilidades. E se você não quiser arriscar, você também não vai querer desenvolver habilidades. Você precisa desenvolver habilidades. E porque você mantém o excesso de cautela, você fica prevendo erros e o que fazer com os erros, prevendo erros e o que fazer com os erros, e aí você acaba não agindo. Você fica inativa. Inativa. Mas arriscar é bom. Arriscar é bom desde que você tenha uma direção para a sua vida. Se você tem um ponto a chegar na sua vida e você precisa arriscar, sair de uma situação estável por muitas vezes, mas dentro de você não está lhe fazendo bem, então você precisa arriscar. Precisa arriscar sim. Vai deixar muita coisa para trás sim. Não vai estar segura, mas pode se preparar sim. Ao invés de você ficar criando medidas para consertar os erros, digamos assim, para evitar os erros, ao invés de você criar medidas para evitar os erros, você pode estar procurando desenvolver habilidades pessoais para lidar com risco. Que tal? Habilidades pessoais para lidar com risco. Isso pode ser o que você esteja calculando para o seu risco. Segura você vai estar na estabilidade. A segurança vai vir de lá. Mas e o seu emocional? Como foi o meu caso? Meu emocional não estava bem, eu estava insatisfeita. Profissionalmente eu estava insatisfeita. Não queria mais. Né? Não queria mais. E arrisquei. E deu errado. E eu aprendi com o erro. Eu entendi o que foi, o ponto específico que eu errei. Eu entendi, eu aprendi. E eu fui buscar melhorar isso em mim. Mas se eu tivesse lá naquela situação estável, mas não em desenvolvimento, talvez eu não tivesse aprendido o que eu aprendi depois que eu fiz a transição, depois que eu pedi a demissão, depois que eu arrisquei. Talvez, se eu tivesse ficado lá por medo de arriscar, eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo, incentivando a vocês a arriscarem em algo que faz sentido para a vida de vocês. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês curtam, compartilhem muito para que o YouTube venha entregar, né, esse conteúdo para outras mulheres, outras pessoas que também precisam ouvir o porquê tem medo de arriscar na vida, né, os porquês que podem impedir elas de arriscarem na vida. Então, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para poder receber as notificações de quando os vídeos forem chegando na plataforma.